Eu conheço uma pessoa, um amigo meu que esteve em Israel e conheceu um senhor lá, extremamente tradicionalista. E esse meu amigo falou, você é muito religioso. Eu falei, eu não sou religioso. Como assim? Você é super tradicional, segue tudo e... Não, mas eu não sou religioso, eu não tenho religião. Como assim, você não acredita em Deus? Acredito. Você não é judeu? Sou. E você não segue toda a tradição judaica? Sigo. Então você é religioso? Não. Religião é aquilo que serve para te religar a alguma coisa. Eu nunca estive desligado de nada. Eu sempre fui assim e continuei sendo. Então, efetivamente, naquele dia, quando esse meu amigo me contou essa história, eu pensei, nossa, existe um behaviorismo judaico. Começa agora Quem Somos Nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite. Você está ouvindo Quem Somos Nós? Um programa da parceria Rádio Eldorado e Casa do Saber. Toda segunda a gente conversa com alguém que pode nos ajudar nessa busca por quem nós somos. Nós já conversamos com pessoas do mercado, filósofos, estudiosos da mente, cientistas, aventureiros e você pode ouvir todos eles no Território Eldorado ou Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Nessa série, nós estamos conversando com pessoas que nos entendem sobre o olhar e a prática da fé ou a ausência dela. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, o Moré, professor, e Balcoré, leitor de Torá, Tel Hotz. Boa noite, Tel. Boa noite, Celso. Tel, sob o ponto de vista da fé que você professa, quem é você? Puxa, essa é uma pergunta difícil, hein? A mais difícil. Bom, sou judeu. Um judeu, muitas vezes, é um judeu por acaso, porque nasce numa família judaica. Outras vezes, um judeu é um judeu por opção, que abraça o judaísmo. Outras vezes, ele teve algum ancestral no passado, um avô, um bisavô que era judeu e a família acabou não seguindo e ele acaba retornando. No final das contas, somos todos muito parecidos. Eu sou um desses que retorna. O pai da minha mãe era judeu, minha avó materna não era judia, isso pela lei judaica me faz um não judeu. Então eu passei por um processo de conversão para me tornar judeu. Como dizia uma amiga minha, eu sempre fui judeu até que eu descobri que não era, então eu continuei sendo. Você não ficou revoltado? Falou, pô, meu avô era judeu, por que eu não posso ser judeu? Você não achou esquisita essa lei? Não muito, a gente ouve desde... Quando a gente começa a estudar, a gente já ouve sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa que buscou muito a espiritualidade, então não necessariamente dentro do judaísmo. Eu sempre me perguntava, desde muito cedo eu me perguntava, minha mãe já achava que eu era meio doido, mas eu já buscava alguma coisa. E um belo momento eu falei, puxa vida, eu vou beber ali atrás e ver se eu acho alguma coisa que se encaixa comigo. E se encaixou, eu falei, por que não tomar essa herança de volta para mim? Vamos lá atrás, então. O judaísmo foi a primeira religião monoteísta, ou pelo menos acho que foi a primeira, dizem que foi a primeira, talvez, das conhecidas, vamos dizer assim. Como é que se saiu dos deuses que eram bons e maus, cada um com determinadas características, para de repente aparecer um deus, no caso do judaísmo, essencialmente bom? Essa noção de Deus essencialmente bom é uma noção bem interessante. Essa é a visão que, em geral, a gente tem quando a gente fala de monoteísmo. Hoje, a gente vive num país e vive num ocidente que é majoritariamente cristão, então a gente tende a mesmo criar essa dualidade do bem absoluto e do mal absoluto, e o bem absoluto é Deus. Mas no judaísmo eu não sei se seria exatamente isso. É um monoteísmo, tão monoteísmo, que eu não poderia criar essa dualidade. Por exemplo, tem um trecho em hebraico no profeta Isaías, que Deus diz na boca do profeta, eu sou aquele que cria a luz e cria as trevas, faço a paz e crio o mal. E nas traduções você nunca vê essa parte do crio o mal. As pessoas não tiveram coragem de traduzir, né? Mas no original estava lá. No Torá, né? Não é isso que é o Velho Testamento? Isso, né? Já é profetas, né? A Torá propriamente dita, só os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas são os profetas que estão no Velho Testamento e são
os escritos também são os escritos que estão no Velho Testamento. Eu sempre vou usar essa referência católica, que a gente aqui no Brasil, sem sombra de obviamente, tem mais não tem problema nenhum. proximidade às referências católicas. Mas então vamos lá. Então o Deus judaico é um Deus que faz bem e faz mal. Ele é criador de tudo. Então ele é criador de absolutamente tudo o que existe, tanto o que é bom quanto o que é ruim. É obviamente que Mas no Gênesis ele não fala, eu criei e isso é bom. Obviamente a gente acredita que Deus ele tem uma predileção pelo que é bom. Isso está presente justamente aí no Gênesis. Ele faz uma avaliação da sua obra. A cada dia de criação ele faz questão de analisar. Gostei, isso é bom. No próprio Gênesis, quando ele acha que a humanidade está muito má, ele resolve destruir a humanidade através do dilúvio e tudo mais. Quer dizer, a gente percebe que é um Deus absoluto, a gente entende Deus como um Deus absoluto, criador de todas as coisas, e de todas essas coisas surge o que é bom e o que é mal. Mas ele é absoluto. Ele não cria deliberadamente pensando, isso é mal, isso é bom. Ele seria um criador absoluto e das criações surge aí o que é bom e o que é ruim. Quer dizer, o mal não era... Vê se eu estou fazendo confusão com a parte cristã. O mal não era um anjo que ficou contra Deus, que era o Satanás e tarará, que era um anjo bacana, que era o queridinho de Deus e que depois ficou contra ele, e daí o mal nasceu? Ou isso é... Essa ideia de um anjo que se rebela e que cai, é até uma ideia que aparece em alguns escritos rabínicos da época do século I, antes da Era Comum, e depois da Era Comum, mais ou menos, um pouco depois, um pouco antes, tudo bem? Ali onde está surgindo justamente o cristianismo. Então, é uma ideia que está surgindo naquele momento, mas o que a gente percebe no texto bíblico é que não existe uma divindade ou uma entidade maligna, uma entidade totalmente ruim. Claro, quando a gente vê o livro de Jó, a gente pode perguntar, mas no livro de Jó conta lá que o diabo apareceu na frente de Deus e tudo mais. E a pergunta que a gente faz, e o livro de Jó, não gostaria de entrar muito em interpretações do livro de Jó, porque é um livro bem complexo. E é forte ali. E muito forte. Deus sacaneia o cara só para testar se ele gosta, não é isso? Exatamente. Você confia em mim, então eu vou tirar tudo que você tem. E a gente começa a pensar, mas que Deus é esse que é tão absoluto que chega o demônio, chega o diabo tentando ele e ele cai na pegadinha. Não faz muito sentido. E, obviamente, o que tradicionalmente começa a também se formar dentro dessa tradição de interpretação rabínica é que esse anjo, como todos os outros anjos, tem funções. A palavra anjo em hebraico, que anjo vem do grego, né, que é mensageiro só. Em hebraico, a palavra malach não é só alguém que é um mensageiro, mas ele tem uma obra a desempenhar. E a obra desse anjo é uma obra acusatória. É uma obra de tentar desviar o ser humano do caminho. A função dele era essa, o trabalho dele. E ele é criado por Deus também, é um trabalho dele. Mas o Deus faria isso para ficar no... Por que Deus faria um negócio desse? Eu, sinceramente, eu acho que Deus não se preocupa tanto com isso. Eu acho que a gente muitas vezes se preocupa muito com o que Deus espera, do que Deus quer e tudo mais. Obviamente, o judaísmo tem na crença em Deus um pilar bastante forte, mas ele se assenta muito também na premissa de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. O livre-arbítrio é uma coisa muito importante dentro do judaísmo, para o judeu e assim por diante. Então, muito mais do que ficar pensando o que Deus espera, será que Deus realmente fez isso? Será que a gente pensa o que disso tudo problema qual é a minha meu? Parte? É culpa minha ou é mérito meu? E nesse sentido a gente busca direcionar a nossa vida, e nesse sentido a Torá é um guia nesse caminho para a gente direcionar a nossa vida, para fazer da nossa vida, da vida daqueles que nos cercam, uma vida melhor. A gente entende que talvez seja isso que Deus queira. Se é ou se não é, eu não sei, ele não falou diretamente comigo. Então, é alguma coisa que fica muito assim, centrada no ser humano. Era uma tradição oral, tá certo? Que os cristãos chamam de Antigo Testamento e tal, que é a parte mais hebraica, vamos dizer assim. É uma tradição oral que em algum momento, sei lá, acho que por volta de 500 antes de Cristo, ou era comum, como você falou, se começou a escrever, não é isso? Exatamente. Mas então, quando a gente diz tradição oral,
a gente está dizendo quase que lenda, não é isso? Também. Né? Ou pode chamar desse jeito, são várias histórias que em algum momento se resolveu colocar por escrito, né? E a gente vê lá Noé, a gente Exatamente. vê... E várias histórias de várias épocas. De várias épocas, diferentes. exatamente. E como é que hoje, é levado literalmente, como é que o judaísmo hoje encara isso? Porque depois tem uma questão que algumas religiões cristãs encaram a Bíblia como uma coisa literal, tá certo? Como o Islã também encara o Corão literalmente. Assim, como que é o judaísmo, como é que encara o Antigo Testamento, que é o Torá, mais algumas coisas, né? Eu não sei, desculpa a minha ignorância, todos os nomes. Não, assim... Em geral, só pra gente pontuar isso, né? Torá só aquela primeira parte da Bíblia, os 5 primeiros livros. Toda a Bíblia judaica a gente chama de Tanar. Ou podemos falar Bíblia hebraica. Ok, e pronto. que resolve. A gente resolve a Tá bom. situação. Mas eu não ligo se você falar Antigo Testamento, Primeiro Testamento, não tem importância nenhuma. Então hoje você tem basicamente 3 correntes judaicas religiosas. Na verdade, cada uma delas acaba se dividindo muito Em mais pequenas correntes. 500 mil. Mas basicamente o que você tem é uma ortodoxia, você tem uma reforma, que seria uma reação a essa ortodoxia, ou o contrário, e um movimento que fica perambulando no meio do caminho, chamado de conservador ou de tradicionalista em Israel e assim por diante. E, obviamente, a visão de mundo desses grupos são totalmente diferentes. Um reformista, por exemplo, ele nunca vai deixar de considerar todo o background histórico da formação do texto religioso, de que as pessoas que escrevem eram pessoas de seu tempo, e que eles também têm uma agenda ideológica e teológica para cumprir. Isso se reflete, por exemplo, só para ilustrar, na visão de vida após a morte. O texto bíblico judaico, ele não mostra claramente, ou não fala claramente, de absolutamente nada depois da morte. E quando fala, ele fala de formas diferentes. Quando você pega o Gênesis, você é pó e ao pó voltará. A ideia que me passa é, morreu, acabou. Aí, quando Abraão morre, ele se reúne aos seus antepassados. Como pó. Podia ser também. Podia ser como o pó. Quando Moisés morre, ele se reúne ao seu povo. Então, são noções que não estão muito claras e não tem nenhuma visão do pós-morte. Não é visto, então, como uma revelação divina, mas sim como... uma ortodoxia, com certeza. Como uma revelação. A ortodoxia entende como uma revelação absoluta. A ortodoxia tende a entender isso porque existiam sábios dentro do complexo mundo ali dos escritos rabínicos, do Talmud, que vão dizer que o que Moisés recebe no Monte Sinai é toda a Torá. São 5 livros. Aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, ele recebeu lá no monte e desceu com ele pronto. Outros vão dizer, não, ele só recebeu os 10 mandamentos e tal. O Abraão não é o cara que não recebeu nada? Ele não recebeu a mensagem de montar? Abraão recebe só isso, a mensagem de ir para o... Mas ele não recebeu nenhuma outra... Tá. Mais nada. A reforma vai dizer, eu não sei o que Moisés recebeu. E não está claro para mim o que Moisés recebeu. E não está claro nem se recebeu efetivamente. Por quê? Porque esse reformista vai pensar, do ponto de vista histórico, eu não tenho nem provas que Moisés tenha existido. Então, tudo isso dá debates teológicos muito interessantes dentro da própria reforma. Claro. Obviamente, você tem debates que se transformam em brigas quando o assunto é reforma e ortodoxia. São verdadeiras brigas. O movimento conservador vai tender a pensar que a escritura toda ela é inspirada divinamente, mas obviamente escrita por um ser humano e obviamente tem uma intenção humana também. Que é isso, é como os cristãos veem, os católicos veem o Novo Testamento, é uma inspiração divina num ser humano mortal e tal. Mas na verdade isso parece uma forma de deixar pra lá, não é? No final das contas eu penso, eu pessoalmente, aí... Enfim, não estou falando nem como nenhuma autoridade religiosa, nem nada, mas eu pessoalmente penso que não importa muito, afinal de contas, se o texto da Torá é palavra por palavra ditado por Deus, ou se ele é todo um texto criado por um ser humano, ou se é inspirado e tem ali uma escrita em conjunto entre o ser humano e Deus. Eu pessoalmente acredito que seja assim. Mas não exige uma fé aí? Eu acho que o mais importante é o que o texto quer trazer para mim. O texto como legado do próprio povo judeu.
E o que esse texto me transmite de valores, de ética e de práticas que eu posso colocar no meu dia a dia e fazer da minha vida uma vida mais significativa. Mas é que, do caso, ou você acredita ou não, não tem essa questão da fé, quer dizer, no judaísmo não tem, no catolicismo, ou no cristão, né, nos cristãos, tem uma questão de fé muito forte. Quer dizer, tem a fé no acredito no impossível, no não provável, e isto aconteceu, e a partir daí é uma questão religiosa, não é isso? Quando você coloca desse jeito, parece mais uma questão ética, moral, sociológica e tal, menos religiosa. Enquanto você falava, eu visualizei muito uma ideia que também é uma ideia de dogma, né? Que você deve acreditar nisso. E no judaísmo, na verdade, não tem dogmas. Você tem um dogma. Deus existe. E a partir daí existe uma construção humana disso. No máximo, eu poderia dizer, uma visão mais conservadora, que o dogma seria Deus existe, deu a Torá. O que é essa Torá que ele deu, se é do Gênesis ao Deuteronômio, ou se são os 10 mandamentos, aí já é algo há controvérsias. Aí já é algo para se interpretar. Mas, para mim, pessoalmente, o que mais me importa é o que o texto pode querer me transmitir. Não me interessa efetivamente, como pessoa, se existiu um Adão e uma Eva, ou se o que está por trás daquela história é uma coisa fantástica. Como você falou, eu sou Baal Coré, né? Eu sou o leitor da Torá. E ler a Torá não é algo simples. Primeiro porque o hebraico não tem vogais grafadas, ele é só consoantes. Então o que você faz anteriormente é ler num texto vocalizado e estudar ele várias vezes, porque ele tem uma melodia própria, para chegar lá no sábado e você fazer uma bela leitura. E cantar. Você canta, é uma não é leitura isso? Cantada, exatamente. Então, na verdade, eu estudo o mesmo texto várias vezes por semana. E aí, cada vez que você lê, você encontra alguma coisa nova dentro do texto que você não tinha percebido antes. E no último ano, quando nós começamos a leitura da Torá, eu lembro que eu percebi algo que eu nunca tinha percebido. A expulsão do paraíso, que todo mundo entende como um castigo absoluto, é um exílio, é como se Deus se afastasse da gente, ou nos afastasse dele. Eu enxerguei algo totalmente novo. Porque apesar de ser um Deus que aplica uma punição, porque ele tinha dado uma ordem, uma proibição, e ela não foi cumprida, e por essa transgressão há uma penalidade. No entanto, quando ele expulsa o homem e a mulher do paraíso, o que ele faz para ele? Ele costura roupas, a partir de folhas, costura roupas e dá para o ser humano. Quem faz a roupa do ser humano é Deus, porque eles estavam nus. E o que eu entendi disso naquele momento é, não, Deus não afastou a gente dele. Ao contrário, ele disse, eu estou te penalizando, mas eu não estou te abandonando. A roupa indica proteção. Eu não estou te deixando à deriva lá no lado de fora. Você pode contar com a minha proteção. Posso voltar para Adão e Eva? Pode. Por que Deus iria proibir Adão e Eva de comer do fruto da árvore do bem e do mal, que alguém fala que é isso? Tem gente que fala que é árvore do conhecimento. Qual é o sentido disso? O texto fala árvore do conhecimento do bem e do mal em hebraico. Então, a gente pode juntar aí as duas coisas. Existe uma interpretação, é uma interpretação mais mística, que diz que o equilíbrio do universo, o equilíbrio da criação, dependeria da observância desses mandamentos divinos. E o que acontece ali naquele momento é que só tem um mandamento. Se você transgrediu um mandamento de um, você transgrediu a totalidade. O universo corre o risco do colapso. E aí, mais tarde, então, Deus passa a dar outros e outros e outros mandamentos. Os outros 10. Até chegar a uma totalidade que depois dos 10 continuam, tem várias outras leis na Torá. A totalidade é de 613 mandamentos. Então, obviamente, se você transgride 1, 2, 10, você ainda não atingiu um escopo tão grande e o universo vai se mantendo. Eu não estou fugindo. Eu não estou fugindo da tua pergunta. De falar, tá aqui, vocês estão no paraíso, mas tá vendo aquela árvore ali? Não, e aí ainda manda a serpente, não é isso? Ou, não sei se manda. Não sei se manda, mas a serpente aparece ali, e o conhecimento do bem e do mal, olhando de um ponto de vista humano, não é bom? É bom. Então, aí você fala assim, olha, eu criei vocês aí, mas aquela coisa que é boa, vocês não podem mexer. Eu tenho uma interpretação um pouco radical e eu sei que vai ter ouvinte que não vai gostar. Mas eu acho que no fundo, Deus estava afim que o homem efetivamente comesse dessa árvore. Porque ali poderia ter o início da saga humana.
Você vê, por exemplo, que o texto também diz: existe uma árvore no meio do jardim, dela não comereis. Se comeres desse fruto, certamente morrerás. Ou seja, ao contrário do que acontecia lá no Olimpo, que os deuses comiam a ambrosia para não morrer, o ser humano está proibido de comer algo porque aí ele vai se tornar mortal. Ou seja, indiretamente o texto estava dizendo que o ser humano lá no paraíso era imortal. Imortal. Então, eu imagino pessoalmente que deveria ser uma chatice. Você ia viver Até porque eu só tinha 2. Eu só tinha 2, ia ficar aquela coisa lá no paraíso e tudo mais. Eu tenho a impressão que Deus tinha um objetivo. E o objetivo era claro: eu falo que não pode e eles vão lá, efetivamente. E ao irem lá, é que a gente pode ter toda a saga humana a se desenrolar. Isolado assim, pode dar a impressão que é só uma interpretação radical, mas eu gosto de pensar assim porque aí me explica outras partes complicadas da Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica você vê que você não tem nenhum personagem que é um santo absoluto. São completamente humanos. E o mesmo Abraão, que no episódio de Sodoma e Gomorra ele negocia com Deus para Deus não destruir, é o mesmo Abraão que não diz uma palavra quando Deus fala: me sacrifica o teu filho. Ele podia ter dito: não, peraí, meu filho não. Eu tenho 90 e tantos anos, agora que eu tive um filho e eu vou sacrificar. Ele podia ter negociado como ele negociou pela cidade. Você tem o Jacó, que engana o pai, o Isaac, no leito de morte, em conluio com a mãe, obtém uma bênção que era do irmão mais velho, e aí tem que fugir porque o irmão mais velho... E esse é um patriarca nosso. Aí você tem os filhos de Jacó que resolvem vender o irmão mais novo porque tem ciúme dele, o irmão vira um escravo, um operário no Egito, vai preso. Você tem pessoas que não são totalmente boas, elas têm lampejos de bondade. E isso acontece no decorrer de todo o texto. O rei Davi não é totalmente bom, o rei Salomão não é totalmente bom. Nem Deus também, pelo menos do ponto de vista humano, você olha e fala: nossa, ele faz cada maldade, assim, né? De um ponto de vista humano, cada crueldade, né? Ele também é muito bom, mas ele é muito cruel também às vezes. Existe um trecho em que Deus fica tão bravo depois de ter libertado o povo do Egito, e o povo só reclama e não sei o quê, e ele fala: eu vou destruir esse povo. E Moisés vai lá e fala assim: e o que vão pensar os egípcios de você? Ele tirou o povo e matou eles no deserto. Moisés apela ali para a vaidade de Deus. E Deus fala: você está certo e tal. Quer dizer, no ápice da ira ele ia destruir mesmo. E se não é um ser humano, fala: puxa, daí que a gente tira que a reza pode mudar alguma coisa. Ele fala com Deus e Deus muda de ideia. Daí é que a gente tira que efetivamente a reza pode ter alguma influência sobre Deus. Direta. Mas, efetivamente, essa interpretação de que o ser humano não foi criado para ser totalmente bom, ele foi criado para perseguir um ideal de bondade e de justiça. Isso é um fato. Mas ele não tem isso como natural dentro dele. A natureza do ser humano é ter inclinações para o bem e para o mal. Por que Deus criaria tudo isso que a gente tem? Independente agora da Bíblia judaica em si, a pergunta é: por que Deus nos criou o universo? Ou se existe alguma coisa na tua fé que toca isso, ou simplesmente fala: é um mistério e pronto? Eu acho que ele se sentia sozinho. Ele vai criando as coisas e vai dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom. E quando ele cria o homem, a narrativa do Gênesis diz que ele cria o homem. E de repente ele fala assim: não é bom que o homem esteja só. Aí a gente pode... Eu acho que ele projeta no homem um sentimento que era dele também. Eu criei tudo isso porque eu estava sozinho. Agora tem uma criatura ali que está sozinha. Ele também precisa de um companheiro. Ele também precisa de uma companheira. E aí então se cria a mulher. E eu acho que justamente por isso que é inconcebível pensar que ele teria criado só os dois para ser só os dois. Se todos os animais e todas as plantas, todas elas se reproduziam e tudo mais. Então, é nesse sentido que eu acho que a narrativa, e aqui não cabe discutir se ela aconteceu desse jeito ou não, a narrativa quer dizer pra gente... Hoje, cientificamente, não aconteceu, tá certo? A gente vê isso como uma alegoria. É uma alegoria, é uma parábola. Claro. É uma parábola judaica, explicar a origem das coisas. E que o texto... Na minha opinião, o texto, então, ele vai por esse lado para mostrar como que o ser humano se tornou esse ser humano. Esse que saiu do paraíso. Foi saído, mas que no final foi bom para ele. Para começar um caminho de volta. Um caminho de volta. Segundo a tua fé, um caminho de aperfeiçoamento. O nosso caminho é um caminho de volta? É um caminho de volta para o paraíso. E o que é esse paraíso?
O paraíso não é um lugar que está fechado com os querubins, com uma espada de fogo ou qualquer coisa do gênero. O paraíso é o que o judaísmo vai chamar de redenção messiânica lá no futuro, que é uma época em que o homem não aprenderá mais a fazer a guerra. É uma época em que o bem vai reger as relações humanas. E, nesse sentido, o papel da humanidade é encontrar esse caminho. É encontrar um caminho Não estamos indo muito bem. Não estamos indo. Não estamos indo muito bem. Está longe. Está bem longe. Se espera um Messias, não é isso? Teoricamente, alguém que virá nos resgatar, segundo a fé judaica, alguém ou algo. Não sei como que se interpreta hoje, não literalmente. Na verdade, o conceito de Messias não é algo muito claro, nem dentro do judaísmo. Tem muita dissensão no pensamento sobre o que é o Messias. Existem correntes que entendem Messias como uma pessoa que vai nascer e que vai ser um rei sobre Israel e tudo mais. Existem pessoas que vão entender que é uma era messiânica. É esse momento de despertar da consciência da humanidade, usar um termo meio budista, né, de despertar da consciência, mas que a humanidade vai ter aprendido esse seu caminho. De fato, quando a gente olha o caminho da humanidade por aí, a gente olha, poxa, está longe, está muito longe disso. Mas por que se está tudo revelado? Olhando sob o ponto de vista da fé, né? Sempre lembrando que a gente está circunscrito a isso, a gente pode falar de outras maneiras, mas no caso aqui, está tudo lá, está tudo no Antigo Testamento, está tudo nos 613 mandamentos, o que fazer e o que não fazer. O mapa da mina, teoricamente, está colocado. Qual que é a tua visão? Por que isso não anda da maneira que deveria andar? Porque, do nosso ponto de vista, Deus criou um conceito e deu para o ser humano uma liberdade irrevogável, que é ao mesmo tempo o maior tesouro e o maior problema, que é o livre-arbítrio. E quando alguém decide lançar uma guerra, seja em que país for, às vezes é em Israel, às vezes é nos territórios palestinos, às vezes é na Síria, às vezes é no Egito e assim por diante. Quando a gente olha isso, a gente pensa, por que tudo isso? E como Deus permite que essas coisas aconteçam? Sob a luz da ortodoxia, por que Deus permite? Porque, teoricamente, Deus não deveria permitir isso, não é isso? Teoricamente, Deus não devia permitir. Se a gente pensar nem que fome, Deus é onipotente, onipresente e onisciente, e que ele é uma entidade toda boa, ele não devia permitir o mal. Não devia ser assim. E aí ele devia interferir na história da humanidade o tempo todo. Até porque no judaísmo Deus interfere, não é isso? Teoricamente. Ele assim, pode interferir. Sem ele nada existiria, não é isso? Tudo se mantém existente e ele pode interferir nessa criação em pontos fixos ali da história, digamos do assim. Ponto de ele vista... pode realmente interferir, a gente acredita na ideia de que milagres podem acontecer. Mas, de maneira geral, o judaísmo, e aqui eu estou falando de uma perspectiva de um judaísmo não ortodoxo, de uma maneira geral, a gente entende que Deus deixa a criação acontecer. Ele não se retira totalmente, ele é onipresente, mas ele não interfere diretamente. A gente não acredita. É quase que um documentarista. Acontece... Então, é quase um cara que fazendo um documentário de guerra, mas não salva o cara que está morrendo. Porque é um dilema ético. É um dilema tá certo? Ético. Você está documentando lá, o cara toma uns tiros, você poderia salvá-lo? Não, você continua filmando. Eu fico com dificuldade de achar que... Eu acho que é o ponto alto dessa discussão teológica do papel de Deus e da posição de Deus frente ao sofrimento humano, frente às catástrofes que acontecem na Terra e tudo mais, são os grandes genocídios. E do ponto de vista judaico, o grande massacre no Holocausto. E, obviamente, no final da Segunda Guerra Mundial, você tem pensadores judeus se perguntando todo tipo de pergunta. A primeira é, onde estava Deus? Por que você permitiu isso? Por que você permitiu? A outra é, Deus não existe. Vai existir uma corrente judaica ateísta a partir daí. E você tem todo tipo de conclusões. Tem gente que chega a afirmar que o judaísmo vai acabar na geração seguinte, porque ninguém tem condições de continuar vivendo ou vivenciando uma experiência que é também religiosa se você não pode confiar nesse Deus, porque não salvou o povo. Escolhido a dedo por ele. De 45 para cá, como isso tem evoluído, esses pensamentos? Inexplicavelmente, o judaísmo não foi abalado. Ele sofre, obviamente, um grande choque por tudo o que acontece, mas inexplicavelmente ele consegue continuar vivendo e vendo nessa expressão religiosa um valor fundamental
dessa própria sobrevivência. É que isso? no final das contas, muito tempo antes, quando a gente estuda historicamente, a gente já percebe que o judaísmo não é só uma religião, né? Ele tem um caráter religioso, obviamente. Existem pessoas que definiram que o judaísmo é uma religião de identificação nacional, uma religião que se enxerga como um povo. Existem pessoas que entendem o judaísmo como um povo que tem uma religião em comum. E existem pessoas que entendem o judaísmo apenas como uma civilização e que uma das vertentes dessa civilização é a prática religiosa. E que justamente por todo o resto do judaísmo, toda a outra grande parte do judaísmo fora a religião, ela também valia a pena ser mantida. Que faz sentido. Ela também fazia sentido para aquelas pessoas continuarem sendo judias. Elas queriam continuar sendo judias. Mesmo machucadas por Deus. Tem uma história muito interessante que eu nunca soube se essa história aconteceu efetivamente ou se é uma alegoria, uma lenda desenvolvida ali na época dos campos. Conta-se uma história de que em um dos campos, num fim de tarde, um rabino, que era mais um judeu que estava no campo, ele resolve chamar um Beit Din, um tribunal rabínico, para julgar Deus. E aí vem testemunhas apresentando provas a favor de Deus e contra Deus, por conta de tudo aquilo que está acontecendo. E as provas contra Deus são muito maiores. E o tribunal rabínico, o rabino e mais 2 assessores, decidem que efetivamente Deus é culpado. Culpado do quê? O que estava em julgamento é: Deus manteve a aliança dele com a gente ou quebrou? Então decide-se que sim, Deus quebrou a aliança. A história vai dizer que então o rabino declara o veredito: Deus realmente quebrou a aliança com seu povo. Aí ele olha para cima e vê que escureceu e fala: chegou a hora do Arvit, que é a reza da noite. E convida as pessoas para rezar. E tudo bem. O que significa essa história? O que é isso? Uma das explicações que se dá para o nascimento dessa lenda é justamente o seguinte: a Bíblia e escritos pós-bíblicos mostram inúmeras vezes que o povo de Israel quebra a sua aliança com Deus. Então, se fosse um contrato normal, uma das partes rompeu uma das cláusulas, pronto, acabou o contrato. Já tinha acabado lá atrás, então já teria acabado lá atrás. E aí o judaísmo entende que se a gente já quebrou essa aliança tantas vezes e Deus continuou com a gente, puxa vida. Então assim, ele é culpado, ele quebrou mesmo a aliança, mas a gente continua com ele. O contrato vale a pena. Não explica, mas ilustra um pouco do que aconteceu nesse fenômeno pós-guerra. Agora, outra coisa que aconteceu, e eu não quero entrar em questões políticas, mas efetivamente já existia um movimento todo de imigração para a terra de Israel desde o final do século XIX, reconstrução do hebraico, uma ideia de criar um Estado judaico. E efetivamente ela acabou acontecendo depois dessa grande por causa da guerra. Desgraça. E muitos dizem por causa. E efetivamente por causa, porque quando a ONU vê o que aconteceu, fala: puxa vida, pode ser que realmente é melhor a gente criar um Estado efetivamente para esse pessoal aí e resolver a situação deles. Hoje, 60 e tantos anos depois da criação do Estado de Israel, você não tem a maioria dos judeus do mundo morando em Israel. Você tem 1/3 dos judeus do mundo, talvez 1/3, mais que 1/3. Bom, você tem 7 milhões de judeus morando em Israel e 7 milhões morando nos Estados Unidos. E o restante, que a gente não tem claro quanto que deve ser, se são 5 ou 6 milhões, estão espalhados por todo o mundo. Quer dizer, Israel não tem a maioria dos judeus do mundo, embora seja um país de maioria judaica. Mas tudo isso acabou fazendo com que, mesmo socialmente, isso associado a outras mudanças que aconteceram nas sociedades em geral, mas socialmente a posição do judeu mudou em vários sentidos. Quando você tem até a Revolução Francesa, na verdade a posição vem mudando desde a Revolução Francesa, mas antes o judeu era apátrida em qualquer país que ele tivesse, porque ele nascia na França, mas não era francês. Nascia na Alemanha e não era alemão. Pela interpretação católica de que os judeus haviam matado Cristo, é isso? Ou isso é um exagero também? Eu acho que a base de toda essa política que existiu, ela pode ser encontrada lá ainda no Império Romano, quando as primeiras querelas entre cristãos e judeus, aí já como cristianismo, já como religião oficial do Império, e que tinha desenvolvido naquele momento uma teologia que se via como substituto daquele povo de Israel. Por isso o termo Nova Aliança, a nova que o São Tomás de Aquino diz: o Novo Testamento veio ao Velho suplantar.
Então era uma teologia que substituía mesmo. Então aquele povo não merecia a existência. O Santo Agostinho diz, não, ele deve existir como povo testemunha do que acontece com alguém que não aceita Jesus. Toda essa teologia ali na Idade Média, óbvio que ela acabou como um fenômeno de longa duração, acabou sendo implementada posteriormente nas questões políticas dentro da Europa. E depois da Revolução Francesa e depois do Iluminismo e tudo mais, você tem toda uma tendência ao judeu ser cidadão do país. Isso também vai influenciar na visão que ele mesmo tem da religião. Porque ele sente, eu me sinto brasileiro. Quando alguém me pergunta nacionalidade, eu não respondo judeu. Judeu é minha religião. Eu sou brasileiro. Essa posição toda também mudou. A gente não pode dizer que existe algum lugar, embora eu não estou aqui fazendo o jogo da Poliana, preconceitos existem e não é contra o judeu, ponto. Não, existem contra o que é menos conhecido, contra minorias, contra tudo que é diferente, potencialmente pode ser vítima de preconceito. Alguém pode falar, mas os ortodoxos não se misturam muito. Não, aí é outro assunto e é uma escolha, né, de não se misturar. Pessoal, não é a sociedade, que impõe excluindo. Isso. É uma escolha pessoal. Tirando os ortodoxos, da maneira que você coloca, me parece que o judaísmo se transformou numa filosofia e que pode ter Deus ou não, de alguma maneira, e um jeito de viver. Eu conheço uma pessoa, um amigo meu, que esteve em Israel e conheceu um senhor lá, extremamente tradicionalista. E esse meu amigo falou, você é muito religioso. Eu não sou religioso. Como assim? Você é super tradicional, segue tudo e... Não, mas eu não sou religioso, eu não tenho religião. Como assim? Você não acredita em Deus? Acredito. Você não é judeu? Sou. E você não segue toda a tradição judaica? Sigo. Então você é religioso? Não. Religião é aquilo que serve para te religar a alguma coisa. Eu nunca estive desligado de nada. Eu sempre fui assim e continuei sendo. Então, efetivamente, naquele dia, quando esse meu amigo me contou essa história, eu pensei, nossa, existe um behaviorismo judaico. Existe algo que está presente. Você tem o judeu que não faz absolutamente nada, que não come kasher, é capaz de passar desapercebido e comer bisteca com queijo no dia do Yom Kippur, que é dia de jejum. Espero que não aconteça, mas... Pode acontecer. Mas pode acontecer. Mas ele se considera. Igualmente. Você vai na casa dele, ele tem uma mezuzá na porta dele, ou ele faz questão de fazer... Mezuzá, só pra gente esclarecer aqui. É uma caixinha que fica colada na porta, com um pergaminho dentro, com um trecho da Torá. E aí você olha para isso e fala, então, realmente tem um behaviorismo judaico. Você tem as famílias que não são muito tradicionalistas, mas fazem questão que o filho estude num colégio judaico para conhecer os valores judaicos e assim por diante. Então existe todo um lado dentro da própria religião que não é só a religião. Então quando eu digo que o judaísmo é mais que uma religião, mas isso já começa lá no meio, no núcleo. Na própria religião existem algumas esferas que tocam a religião que não são necessariamente... Uma pessoa não precisa ser necessariamente religiosa para segui-las. Perfeitamente. Eu tentei falar isso, mas você falou muito melhor. Tem uma coisa que me intriga disso que a gente está falando, que me parece ser uma coisa super consciente, super racional, no sentido bom da palavra. Mas aí fica aquela prática, não, então não pode, só pode comer a comida cortada de tal jeito, ou não pode comer isso, que já ouvi dizer que era uma coisa que remontava lá ao passado porque era perigoso, que comida de porco ia fazer mal e tal, e se mantém até hoje. Não fica anacrônico, assim, ao mesmo tempo, toda essa razão, toda essa consciência e manter tradições que talvez não façam sentido hoje? Existem alguns tipos de leis na Torá, tem 4 categorias de leis na Torá. Basicamente você tem Torá, que é isso como categoria, não o livro. Uma categoria de lei que é Torá, que é uma instrução geral. Como, por exemplo, honra o teu pai e tua mãe. É uma instrução geral. Você tem uma categoria que é a mitzvah, que é quando tem efetivamente uma ordem muito claramente expressa. E deverás amar o Senhor teu Deus, um mandamento claramente expresso. Você tem os mishpatim, que são sentenças, são a categoria de algumas leis que tem na Torá, onde existe a transgressão e já a penalidade é dada pela própria Torá. Aquele que deixou um boi bravo solto e ele atropelou uma criança, ele deverá pagar assim, assim, assado. Então você tem já a transgressão e a sua penalidade. Essas são as sentenças. E tem a última categoria, que é chamada de Hok, em hebraico, que a melhor tradução é lei, mas não dá... Eu digo que a melhor tradução é
é assim porque é assim. O Hok é um tipo de lei que não tem explicação nenhuma. As leis alimentares caem nessa categoria. Porque não existe nenhuma explicação clara no texto sobre o porquê certos animais são considerados impuros ou não. E aí, mais tarde, na literatura rabínica, os rabinos tentam e não conseguem, mas também não chegam a essas explicações da época do deserto e tudo mais. As explicações que hoje muitas pessoas usam, inclusive muitos judeus usam, em geral não surgiram dentro do judaísmo. Eram tentativas, por exemplo, as explicações médico-sanitárias, de saúde, não sei o quê, né? Elas não nasceram necessariamente dentro do judaísmo. Foram médicos tentando explicar o porquê de uma dieta judaica. Na verdade, não há explicação alguma e você segue como uma tradição porque você assim. segue como uma tradição. Tem gente que não segue, não faz a menor questão. E tem gente que segue da maneira mais estrita possível. Tem gente que segue o básico. Eu não misturo carne com leite e não como carne de porco, frutos do mar. Só que a carne eu compro em qualquer açougue. Não precisa ser. Tem gente que fala assim, a carne kasher, mas não compro a carne no açougue kasher. Tem gente que fala assim. Então, tem gente que fala assim, mas a separação de carne com leite, na Torá se fala de mamíferos, né? Não cozinhar o bezerro no leite da mãe dele. Então, frango com queijo eu como. Tem gente que fala isso. A lei judaica rabínica vai dizer que não, que carne de ave também não se mistura com leite. Outra discussão. Mas o fato é que muitas vezes essa pergunta aparece dentro da escola judaica. Eu dei aula durante muito tempo em um colégio judaico em São Paulo, e muitas vezes as crianças perguntam, mas por quê? Mas por que isso? Claro. Por que isso? E eu brinco com eles e falo assim, poxa, e por que o japonês come peixe cru? Não é uma resposta. Mas ele come bife à parmegiana também. Exato. Mas aí, o que eles falam é, mas eles não comem só isso. Mas existe uma tradição de se comer. Você só come kasher? O menino, não. Falei, então, mas existe uma tradição judaica dessa comida que é feita dessa forma. Então, existe um lado também da religião que é a tradição religiosa, que não necessariamente é a religião. Para fazer um paralelo, eu acho que se encaixa mais ou menos com o que acontece em muitas ceias de Natal. Em muitas ceias de Natal, as famílias se reúnem no Natal e tudo mais, e todo mundo come, reúne a família, e alegre, e abre presente e tudo mais. E muitas vezes não tem um caráter religioso por trás. O evento que fez surgir aquela festa muitas vezes não é... Está distante, na verdade. Vira mais distante. A festa, mais o encontro entre as pessoas. A tradição do Natal passa a ser mais importante do que o Natal em si, digamos assim. Não é nenhuma crítica, é só um paralelo para se entender mais ou menos o que muitas vezes acontece, por exemplo, em Pessach, que é a Páscoa judaica. Existe uma proibição de se comer 5 cereais fermentados, que estejam fermentados, durante 8 dias da festa de Pessach, 8 dias aqui, na diáspora, 7 dias em Israel. Trigo, cevada, centeio, aveia e espelta, se eles estiverem fermentados ou pré-fermentados, você não pode comer. Ou seja, você não pode comer pão. Fermentado. Não pode comer pão fermentado, não pode tomar uma cerveja e assim por diante. Aí o pão desses dias é a matzá, que é o pão ázimo, um pão que não fermenta. Parece mais uma bolacha, né? E quase sem gosto. A questão é, a maioria dos judeus observa os 8 dias sem comer pão? Eu não sei, que eu não tenho essa estatística, mas eu conheço muitos que eles vão comer a matzá na hora da ceia, né? Na hora do seder de Pessach, que é o jantar de Pessach, eles comem a matzá e no dia seguinte eles estão lá comendo pãozinho com manteiga. Alguém pode criticar isso e dizer, então o que você fez foi um teatro. Outro pode dizer, não, mas ele lembrou a festa de Pessach, ele vivenciou a festa de Pessach. Outro pode dizer, mas são 8 dias. Então, assim, sempre você vai ter espaço para uma discussão interna dentro do judaísmo, para tudo. Como tem também em todas as outras religiões também, né? Exato. Eu não posso julgar efetivamente uma família que não observa os 8 dias de Pessach e faz o seu seder de Pessach normalmente. Eu acho que acaba ficando num fórum tão íntimo de como a família lida com as festividades. Você que é muito liberal, e aí, o judaísmo tem uma maioria mais moderna, sei lá qual é a palavra que a gente tem que usar para isso, ou é uma coisa específica sua? Então, na comunidade que eu frequento, eles te xingam ou eles te admiram? As pessoas acham que eu sou muito observante. Observante quer dizer o quê? Que você muito é religioso, muito estrito. E eu não me vejo assim.
Eu também não tô te vendo assim. Mas o que a gente tem, se a gente for pensar na população judaica no mundo inteiro, a gente vai ter que a ortodoxia representa de 1 a 2% da população judaica. E o grosso da população judaica, 98%, é uma população judaica liberal. Justamente é esse o termo que se usa, para não ortodoxos em geral. Eu não gosto muito do termo liberal, porque às vezes ele transmite Parece que você liberou um monte de coisa. Agora está liberado, não precisa fazer mais nada. Então não gosto muito do termo. Mas aí está entre reformistas, reconstrucionistas, renovadores, tradicionalistas. Tem todo tipo de correntes não ortodoxas. Existem umas muito mais flexíveis do que essas interpretações que eu estou te dando, por exemplo. Existem algumas que vão sendo mais ponderadas, mas ainda flexíveis, e existem interpretações que são bem rígidas, quase inflexíveis. Eu diria que no mundo moderno mesmo é quase impossível não ser um pouco flexível. Eu aproveito tudo que o mundo moderno pode me dar, desde que não fira princípios religiosos para mim, princípios éticos. O que feriria? Aí tem uma questão muito interessante. Existe uma proibição na Torá de se fazer fogo no Shabat, por exemplo, no sábado. Então, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, não se faz fogo. É uma proibição. Se trabalha também, não é Nem isso? se trabalha. O texto da Torá diz que você está proibido de fazer fogo e também diz que você está proibido de fazer melachá. A palavra melachá não tem exatamente uma tradução. Isso gerou discussões rabínicas no passado, entre mais ou menos... Tudo isso é na época de mais ou menos 2.200 a 1.800 anos atrás. E os rabinos chegam à conclusão, como é que eu vou saber o que é proibido ou não? E aí eles vão determinar um monte de atividades que passam a ser proibidas no sábado, no Shabat. E o que é melachá. Do que seja melachá, baseado em alguns trechos da Torá. Então tem um trecho da Torá onde Moisés está construindo um templo móvel, um mishkan, muitas vezes se traduz como tabernáculo. E os rabinos percebem que o texto dá a entender que a construção do mishkan, do tabernáculo, parava no Shabat. Então eles já dizem, construir não pode. É a coisa mais simples. E aí surge a pergunta, será que não podia construir mesmo? Ou será que todas aquelas atividades que estão envolvidas na construção é que eram proibidas? E aí eles passam a imaginar tudo o que era necessário para construir o Mishkan. A nossa sorte é que o texto bíblico é detalhado em tudo. Ele fala da cor que tinha que ser a cortina de não sei aonde, que tem tecido que tem que ser tingido de tal forma. Então os rabinos começam a pensar, tingir tecido é proibido no Shabat. E como eu tinjo o tecido? Eu tenho... Eles estão pensando lá no final da Idade Antiga, começo da Idade Média. Eu tenho uma tina com a água, com o corante, e eu boto o pano lá dentro e mexo o pano até ele ficar tingido. Nada disso pode fazer. Então eu não posso fazer isso. Então eu posso lavar roupa? Não, porque roupa você bota numa tina com a água e a... Bom, no final então não posso lavar roupa. Então eu posso cozinhar? Não, porque eu não posso nem fazer o fogo. Mas mesmo se houvesse uma forma de cozinhar sem fogo, eu não poderia, porque é uma panela com a água... Então acaba tendo uma porção de proibições que são derivadas. São 39 proibições e cada uma delas tem um monte de derivadas. Um monte de coisa proibida no Shabat. Isso tudo para introduzir um pequeno assunto. Quando surge a eletricidade e ela passa a ser algo disponível, obviamente surge a pergunta dentro da comunidade judaica. Pode ou não pode? Eu posso usar eletricidade no Shabat? E obviamente a primeira resposta rabínica foi não, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não sei o que é isso. Depois, com o tempo, surgiu uma explicação que você não pode acender ou apagar a luz no Shabat. Mas se a luz estiver acesa antes, você pode deixar ela acesa até o final e aproveitar essa luz. A ideia está apoiada na ideia do fogo, porque antes de entrar o sábado eu acendo 2 velas, eu faço fogo. E quando o Shabat termina, eu acendo uma vela que então a eletricidade seria correspondente ao fogo. Como a vela de Shabat era acesa para iluminar a mesa de Shabat, a função primeira dela é essa, então os rabinos pensaram, a luz tem a função de iluminar. A luz elétrica no princípio era só isso. Então tem a função de iluminar. Então ela está exercendo a mesma função de fogo. Se eu estou proibido de acender e apagar fogo dentro do Shabat, eu estou proibido de acender. Mas não tem fim esse raciocínio. E aí alguém pode falar, puxa, que legal. Os movimentos não ortodoxos, já no século XIX, a Reforma falou, não tem nada a ver. Isso não é fogo e acabou. Eu acendo e apago quanto eu quiser.
O movimento conservador falou assim, não é assim. Não posso afirmar categoricamente que a luz elétrica é fogo, nem posso dizer que não tem nada a ver. Peraí, vamos lá. Aí o movimento conservador vai decidir estudar dentro da literatura rabínica o que é fogo, a descrição que eles vão fazer de fogo. E eles vão descobrir, por exemplo, que os rabinos definem que fogo é aquilo que tem labareda. E que os rabinos no Talmud chegam a usar brasa quente para esquentar a comida no Shabat. Porque então brasa não é fogo. Eles vão falar, opa, agora vamos perguntar para a ciência. O que é fogo e o que é eletricidade? A pergunta é, eletricidade é fogo? E a ciência vai responder, não. Primeiro porque o fogo depende do oxigênio para existir, ele não pode existir no vácuo. E a eletricidade existe normalmente no vácuo. O fato dela gerar uma iluminação é outro assunto. E aí o movimento conservador vai dizer, posso usar a eletricidade no Shabat. Então é uma explicação que não é só porque eu me inseri na sociedade, nem é uma explicação só porque eu não deixo nada novo entrar no meu pequeno mundo judaico. É uma explicação que procura contemporizar os dois lados e descobrir se, afinal de contas, isso está ferindo. A coisa piora só depois. Aí surge o micro-ondas, surge a máquina de lavar, surge a secadora. Mas não tem fim, vai ficar uma discussão eterna. E aí o movimento conservador se vê numa sinuca de bico, porque os caras começam a perguntar, então eu não podia lavar roupa no Shabat, mas agora quem lava é a máquina, então tá tudo liberado. E os rabinos começam a falar, não, mas aí eu feri o espírito do Shabat, que era o dia de descanso. E aí eles vão fazer uma emenda à permissão da eletricidade. Eles vão dizer que você pode usar eletricidade desde que não seja para fazer aquilo que em si mesmo é proibido no Shabat. Não posso cozinhar no Shabat, então não posso usar o micro-ondas para cozinhar. Eu não posso lavar roupa, então não posso usar a máquina de lavar roupa. Tudo isso no final parece uma pouco divertido, né? Porque fica um pouco divertida essa discussão, assim, olhando de fora, mas acaba gerando, né, no final, um raciocínio sobre o que é e o que não é esta relação com Deus, esta relação com a religião e etc. Fica idiosincrático, você olha daqui, os caras estão discutindo se acende ou apaga a luz, parece esquisito. Parece mas, esquisito, assim, e parece bobo. Mas no final, quando você fica olhando agora de um outro jeito, você fala, pô, no final as pessoas discutem a relação com Deus o tempo inteiro. A partir disso, existem várias piadas que ilustram como que o judeu gosta de uma pergunta, de uma resposta e de uma discussão. Efetivamente, o documento fundador, digamos assim, do judaísmo rabínico, o judaísmo bíblico era um judaísmo com templo, onde se oferecia sacrifícios e oferendas vegetais. Qualquer um que conhece o texto bíblico animais sabe também, que isso acontece. Sacrifícios animais e oferendas vegetais, isso acontecia dentro do judaísmo bíblico. Com o fim do templo, com a queda do templo, quando os romanos destruíram no ano 70, fica um vácuo ali. Mas não é bem um vácuo, porque já existia um movimento rabínico por trás, que está criando a sinagoga, que substituiu o sacrifício por reza, que introduziu o estudo para todos judeus e não só para o sacerdote. Então tudo isso passa a ser muito democrático. E o documento fundador desse movimento rabínico é o Talmud, é um compêndio de livros e discussões. Que é uma interpretação. Que são interpretações do texto bíblico em geral. E ele é basicamente uma compilação de discussões. Nas academias rabínicas, você tinha alguém que levantava uma questão, o outro dava opinião, eles discutiam um pouco, às vezes chegavam a alguma conclusão, às vezes não chegavam a conclusão nenhuma, e o escriba está lá anotando absolutamente tudo o que está acontecendo. Tem brigas veementes, tem outras discussões mais divertidas, mas isso é o documento fundador desse judaísmo rabínico. O judeu é como se ele tivesse marcado para discutir. O nosso objetivo é discutir, e essa discussão não é uma discussão necessariamente ruim, né? É discussão no sentido intelectual, de aguçar o intelecto. É o se permitir pensar, é o se permitir perguntar por quê. É o se permitir dizer não, é o se permitir dizer sim. E nessa discussão é que você tem essa relação com Deus. Eu vou te fazer duas perguntas. Uma curiosidade, que é uma coisa que está meio em moda sobre o judaísmo, que é Cabala ou Cabalá, não sei, acho que é Cabalá, não é isso que fala? Cabalá. Precisa explicar um pouco rapidamente essa parte mística que dizem, premonitória, blá, 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 sem necessariamente cair na parte pop, né? Falando da parte realmente espiritual e mística disso. E depois a gente vai encerrar, porque senão a gente vai passar a noite inteira aqui conversando, discutindo. Eu falei, pegar um judeu, agora a gente vai ficar discutindo. Tá certo? Então vamos lá.
A Kabbalah é uma das formas de interpretação do texto bíblico. Basicamente isso. Você tem sempre tantas opiniões, diz a piada, 2 judeus, 3 opiniões, às vezes 4. Obviamente tem várias formas de se interpretar a Torá. Desde as formas mais racionais, isso já presente há 2.000 anos atrás, até as formas mais místicas, presentes também há 2.000 anos atrás. As ferramentas místicas de interpretação da Torá, elas fazem parte desse escopo que a gente chama de Kabbalah. Basicamente, a mais comum delas é a numerologia judaica. Cada letra do alfabeto tem um valor numérico, então, ao somar um valor numérico de uma palavra, eu vejo que aquela palavra é prima de outra, e eu posso estabelecer uma relação. Pelo menos o que eu entendi, você vai descobrindo relações ocultas entre as palavras, no texto, exatamente. entre as palavras, em função dos números. E isso te permite interpretar ele de uma forma diferente. Existe, por exemplo, só para ilustrar, isso não é nenhum grande, mas eu acho que ilustra, quando a gente pega o texto de Gênesis, justamente, os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão tem capítulos e capítulos e capítulos contando sobre Abraão. Jacó, o terceiro, tem capítulos e capítulos, ele chega até o final do livro de Gênesis. Isaac tem 3 capítulos, se muito. Assim, é muito pouco, são 2 páginas da Bíblia. É muito pouco. Ele, de repente, é uma criança que nasceu, certo? Foi circuncidado ao 8º dia. De repente, ele já é mais velho, está sendo quase sacrificado pelo pai. E aí a gente lê a próxima notícia, é que ele arranjou uma mulher. E a próxima notícia é que ele teve 2 filhos, está no leito de morte, e o mais novo engana o mais velho, engana o pai, e acaba a história dele. E você fala, por que não saltos, tem nada? Tem alguma coisa, está faltando. E aí vem a Kabbalah e resolve tentar explicar por que está faltando. Porque o que incomoda eles? O que incomoda é, se tem dos 2, do primeiro e do terceiro, teria que ter do segundo. Alguém suprimiu isso na hora de escrever a Torá? Aí passa a ser uma pergunta difícil de responder. E aí, de repente, eles vão resolver somar o nome de Yitzhak. Vão somar lá cada letra do nome de Isaac e vão obter o número 208. E 208 é também a somatória da palavra Ruach, que é espírito, que é algo etéreo, que é algo imaterial. E eles vão dizer, então, que é um patriarca muito mais espiritualizado. E por isso não tem tanta narrativa física, material dele. E boa parte das narrativas que existem sobre Yitzhak são narrativas orais. A gente não sabe se remonta à época dele, a gente não sabe se remonta à época de Moisés, e a gente não sabe se remonta à época dos rabinos. Mas a questão é que existem muito mais narrativas sobre Yitzhak, narrativas orais sobre Yitzhak, do que o texto bíblico. Então aí a Kabbalah interpreta que é justamente por isso. Agora, tem outras formas de se interpretar o texto bíblico, a Kabbalah não é só isso. Existe todo um sistema meditativo da Kabbalah, de contemplação da criação. E esse passa a ser hoje o grande foco aí, quando a gente vê esse movimento da Kabbalah, é muito mais dentro de uma prática meditativa, de busca de elevação espiritual. E de uma relação mística com já Deus. É bem esotérica mesmo nesse sentido, né? De se elevar espiritualmente. Mas originalmente ela nasce como algo... E aí é que é a coisa mais interessante, né? É uma mística que nasce de um sistema matemático que é, por definição, racional. A partir de um exercício racional... Numérico, você tem explicações místicas que saem por aí. Vamos lá, eu tenho a última pergunta para te fazer. E aí você vai ter que escolher qual das vertentes você vai usar para responder, ou se você vai responder pessoalmente. Sob a ótica da tua fé, quem somos nós? Nós humanos somos todos escolhidos e cada um para alguma função diferente, com um único objetivo, que é consertar o mundo. Esse é um conceito também dentro do judaísmo. A gente entende que o universo é criado de uma forma, não sei se imperfeita ou incompleta, e o homem é chamado a aperfeiçoar essa imperfeição, essa incompletude, ou completar essa incompletude. A gente entende que o judaísmo, o povo judeu, tem algum papel nesse conserto do mundo, mas a gente também entende que cada ser humano tem o seu papel a cumprir. E isso explicaria o texto que diz que você será luz para as nações, não é? Porque você é mais especial. Você é escolhido para alguma coisa e uma das coisas é publicar, digamos assim, tornar público essa relação ética que a Torá preconiza,
queira ou não, a base legislativa de boa parte do mundo ocidental e também de boa parte do mundo oriental, ela acabou saindo de uma base dos 10 mandamentos e tudo mais. Claro que isso tem uma explicação histórica muito simples. O texto bíblico ele também é parte do texto sagrado cristão e o cristianismo é grande parte. O Islã tem grande influência disso também. Então, obviamente, isso tem uma influência. Mas a gente entende que, efetivamente, o ser humano é posto no mundo para aperfeiçoar a si, a sociedade onde ele vive, o mundo onde ele vive. Fazer do mundo um lugar que seja total e não só parcial. Muito bom. Muito obrigado pela tua você, generosidade, pela tua abertura da gente conversar as coisas na boa e etc. Porque às vezes quando vai falar sobre religião as pessoas ficam mais... se ofendem. Então eu quero agradecer a tua abertura, tua simpatia, generosidade. Muito obrigado, viu, Theo? Obrigado a você, Celso. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.